Olá, tudo bem? Como vão seus estudos? Como vai a sua vida e a sua caminhada? Eu sou o professor Francisco Medeiros e queria saber como vão os seus estudos. Como você tem lutado para chegar ao seu objetivo? Em se tratando de exercícios, deixa-me fazer agora algumas questões para você. Portanto, vamos agora à próxima questão. Ela caiu no vestibular Unesp e ela vai dizer o seguinte: a Terra descreve uma elipse em torno do Sol cuja área é A igual a 6,98 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados. A. Qual é a área varrida pelo raio que liga a Terra ao Sol desde 0 hora do dia 1º de abril até as 24 horas do dia 30 de maio do mesmo ano? Pergunta de letra B também. Qual foi o princípio ou lei que você usou para efetuar o cálculo acima? Pois bem, ele quer saber qual é a área varrida. Só que tem um problema. Se a gente for pensar nos dados fornecidos, se nós tivermos, portanto, uma volta completa, essa área de uma volta completa, ele nos afirmou que está valendo 6,98 vezes 10 elevado a 22 metros quadrados. Só que essa volta total, nós temos quantos dias? Nós temos aproximadamente 365 dias. A pergunta dele é quanto tempo eu vou levar? X dias. Se eu for levar em conta o que se propõe do dia 0 hora no 1º de abril até as 24 horas do dia 30 de maio do mesmo ano. Só que tem um problema. O mês de abril possui quantos dias? Abril possui 30 dias. E no caso de maio, eu vou até o dia 30 de maio. Portanto, eu vou, no total, possuir 30 dias de abril e 30 dias de maio. No total, eu vou ter 60 dias. Se formos levar em conta que um ano tem 365 dias, para uma área de uma volta completa, que é 6,98 vezes 10 a 22 metros quadrados, devemos pensar no seguinte: do dia 1º de abril, na 0 hora, até 30 de maio, teremos num total 60 dias correntes. Proporcionalmente, nós teremos uma área igual a X. Se nós multiplicarmos cruzado, teremos 365 vezes X, que é igual a 60 vezes 6,98 vezes 10 elevado a 22. Se 365 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, e aí nós teremos 60 vezes 6,98 vezes 10 elevado a 22 sobre 365 dias. Se formos simplificar o 60 por 365, isso daria uma escala de aproximadamente 6,1. E se fizermos essa divisão de 6,98 por 6,1, nós teremos aproximadamente 1,14 vezes 10 elevado a 22 metros
quadrados. Isso analisando aproximadamente. Ora, nessa questão da Unesp, ele perguntou assim: qual princípio ou lei que você usou para efetuar o cálculo? Bom, quem é que me garante desse tempo ser associado à área? É a segunda lei de Kepler, a relação entre áreas iguais em tempos iguais. Tudo bem? Vamos agora à próxima questão. Unicamp de São Paulo. A terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período de revolução de um planeta, tempo gasto para dar uma volta em torno do Sol, dividido pelo cubo da distância média do planeta ao Sol, é uma constante. A distância média da Terra ao Sol é equivalente a 1 UA, unidade astronômica. Letra A. Entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides, vide figura. Os asteroides são corpos sólidos que teriam sido originados do resíduo de matérias existentes por ocasião da formação do Sistema Solar. Se no lugar do cinturão de asteroides essa matéria tivesse se aglutinado, formando um planeta, quanto duraria o ano desse planeta em anos terrestres se sua distância ao Sol for de 2,5 unidade astronômica? Letra B. De acordo com a terceira lei de Kepler, o ano de Mercúrio é mais longo ou mais curto que o ano terrestre? Aí é que tá. Vamos começar a discutir detalhadamente essa questão. De acordo com a terceira lei de Kepler, o ano de Mercúrio é mais longo ou mais curto que o terrestre? Justifique. Pense no seguinte, na letra A ele falou o seguinte: se o asteroide tivesse uma distância de 2,5 unidade astronômica, qual seria o tempo? Não é isso? A ideia é, se no lugar do cinturão de asteroides essa matéria tivesse se aglutinado formando um planeta, quanto duraria o ano desse planeta em anos terrestres, se sua distância ao Sol for de 2,5 unidade astronômica? Vamos pensar antes e vamos pensar depois, já que a meta é comparar o planeta Terra. A gente diz que período de revolução ao quadrado está para o raio médio ao cubo, assim como o período de revolução ao quadrado está para o raio médio elevado ao cubo. Vamos comparar o planeta Terra com esse determinado cinturão de asteroides. Então vou colocar aqui asteroide e asteroide. Se a gente for substituir T ao quadrado, o período de revolução da Terra é igual a 1 ano terrestre, raio médio, a distância entre a Terra e o Sol, tem um raio médio de 1 unidade astronômica. Então nós teríamos 1 elevado ao cubo. Qual seria TA? O período de revolução desses asteroides elevado ao quadrado, se a gente se recordar que RA, nós teríamos um raio de valor igual a 2,5 unidades astronômicas que eu precisarei elevar ao cubo. Pois bem, a gente sabe que 1 ao quadrado é igual a 1, 1 elevado ao cubo é igual a 1, o período de revolução do asteroide está sendo elevado ao quadrado, e ainda fiquei com 2,5 ao cubo. E aí quando eu penso em 2,5 ao cubo, eu tenho que levar em conta 2,5 vezes 2,5
vezes 2,5, eu teria 15,625. E aí tem um problema. Se eu multiplicar cruzado, eu tenho que TA elevado ao quadrado é igual a 15,625. Se TA ao quadrado é 15,625, é claro que TA seria a raiz quadrada de 15,625. O valor mais próximo desse resultado obtido é aproximadamente 4 anos terrestres. Na verdade, seria um pouquinho a menos, quase 4 anos terrestres. Arredondando, aproximadamente 4 anos terrestres. Eu estou observando aqui a folha porque havia nessa questão da Unicamp mais uma pergunta a ser discutida, que era a seguinte: de acordo com a terceira lei de Kepler, o ano de Mercúrio é mais longo ou mais curto que o ano terrestre? Justifique. Olha só, deixa eu lembrar aquela sequência para você. Em relação ao Sol, o mais perto é Mercúrio, depois Vênus, depois que vem a Terra, e depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O mais próximo de todos é Mercúrio. Então, se Mercúrio é mais próximo, a distância, o raio é menor. Então, o período de revolução também é menor. Então, ele tem um tempo de uma volta completa menor e ele tem, além do tempo mais curto, a menor distância possível. Tudo bem?